Bom dia, caras amigas e caros amigos. A cúpula do BRICS 2023 acontecerá entre 22 a 24 na África do Sul. A ampliação do bloco e os esforços para a desdolarização são duas das pautas que mais chamam a atenção na imprensa. E em Joanesburgo, o presidente chinês Xi Jinping e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vão se encontrar pela segunda vez em menos de 4 meses. Eu acredito que a reunião deles traz ainda mais boas perspectivas para a parceria China-Brasil. E em seguida, vamos conversar com o pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, Marco Fernandes, para entender qual cenário que o BRICS enfrenta e quais perspectivas daqui para frente para o mecanismo de cooperação do BRICS. A primeira pauta sobre o BRICS é ampliação e expansão do BRICS, não é? Mas a partir de final de julho surge na imprensa internacional sobre dúvidas revelaram que o Brasil e Índia são opostos à possível expansão do BRICS. Isso é verdade? E como você vê esta questão da ampliação do BRICS? Olha, primeiro acho que só resgatar uma questão histórica muito interessante, né? Porque a gente tem essa cúpula agora, em 2023, e há 10 anos atrás, uma cúpula também na África do Sul, foi em Durban, foi a cúpula que definiu pela criação do novo Banco de Desenvolvimento e do Acordo de Reserva Contingente, que são as duas instituições mais importantes que o BRICS criou até hoje. Então, acho que é uma boa coincidência histórica que agora essa reunião de novo na África do Sul seja a reunião mais esperada, é a cúpula dos BRICS mais esperada da história, sem dúvida, principalmente pelas duas questões que você trouxe, né? Agora, em relação aos rumores, ao New York Times, e na verdade houve uma série de rumores nas últimas semana praticamente, da grande mídia ocidental, o que a gente tem visto como mais uma vez a mídia ocidental tentando provocar tensões, criar diferenças nos países do BRICS, onde elas não existem, né? Porque, por exemplo, essa questão do Brasil, a Reuters publicou há alguns dias, né, esse boato de que o Brasil seria contrário, citando inclusive fontes anônimas do Itamaraty. O presidente Lula, 2 dias depois desse artigo, chamou uma reunião com a imprensa internacional e disse que o Brasil é a favor da expansão. A mesma coisa aconteceu na Índia, né? Na Índia, inclusive, teve um boato de que o Modi não viria para a cúpula, né? Mas depois Ramaphosa ligou para Modi para confirmar a presença dele. Exato, e o próprio chanceler, Jai Shankar, também foi à imprensa dizer que que era mentira, que a Índia não era contrária à expansão, pelo contrário, e que o Modi, obviamente, que iria para a cúpula. Então, eu acho que isso está mostrando, na verdade, acho que a preocupação, né, dos países do G7, dos países das potências ocidentais, porque sabem que de fato o BRICS está num momento de crescimento e que pode, né, nos próximos anos se tornar de fato um ator global muito mais importante do que foi nos últimos anos. Então acho que isso é comum, né, de acontecer. Por isso, você acha que nesta cúpula com certeza vai ter a ampliação do bloco? Bom, quais critérios, caso sim, quais critérios necessários para... Olha, tudo indica que sim, a gente não sabe ainda, a questão dos critérios, né, não tem nenhuma fala oficial sobre isso, ainda é uma discussão interna dos BRICS. A gente sabe, claro, falas de diferentes presidentes, diferentes chanceleres, que países como a Arábia Saudita, como a Indonésia, como a própria Argentina, como o Irã, estão sendo comentados, né, pelos membros dos BRICS. Então, por exemplo, o presidente Lula citou a Argentina e a Arábia Saudita. O Ramaphosa, da África do Sul, mencionou o Irã há 2 dias atrás, né? A gente sabe também que a Índia também teria mencionado na imprensa local Indonésia, Arábia Saudita e Argentina. Então a gente está vendo um número de países que parece que estão prontos para entrar. E são grandes economias, são países fundamentais. A Indonésia hoje, né? A Indonésia já é hoje, se não me engano, o 7º maior PIB em paridade de poder de compra, né?
A Arábia Saudita, evidentemente, tem um papel geopolítico estratégico, para além da questão do petróleo, a questão do próprio dólar, né? Toda a engenharia financeira mundial do dólar gira também em torno da Arábia Saudita, mas o que eu acho muito provável que aconteça, talvez se anuncie a expansão e a gente vai ter esse processo agora nos próximos meses. Sim, e tem um ponto que vale a pena notar, é que um dos objetivos da criação do BRICS é também ter mais representativa desses países em desenvolvimento, agora chamamos do Sul Global, né? Por isso, para ter mais representatividade no cenário global, o BRICS é um momento para o BRICS ampliar, pelo menos incluir um país muçulmano como a Arábia Saudita e Egito, Indonésia. E também, Indonésia também. E por isso, para mim, eu acho que é um bom momento para o BRICS ampliar agora. E na primeira fila é a Arábia Saudita e Indonésia. E também eu acho que existe esse apelo para esses países nesse momento de se aderir a um novo grupo que pode representar voz do Sul Global. Por isso, a cúpula em Joanesburgo, na África do Sul, não deve decepcionar esses países com esse pedido tão forte para juntar ao Sul Global, ao BRICS, desculpe. E a segunda pauta é, com certeza... Eu posso só falar uma coisinha, desculpa, sobre a expansão que faltou? Assim, não há dúvida de que a expansão vai acontecer, ela é fundamental, ela vai trazer para o BRICS um salto de qualidade político e econômico. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não é fácil expandir. Claro. Né? É complexo, quer dizer, hoje você tem 5 países, o BRICS funciona por consenso, quer dizer, como é que seria a partir da expansão? Quer dizer, todos estariam no mesmo nível, né, de voz dentro dos BRICS? Como é que seriam as decisões? Por consenso, por votação, por maioria? Quer dizer, acho que é uma engenharia, isso vai demandar uma criatividade política das lideranças do BRICS, né? Também não acho que seja simples, mas, como você falou, é fundamental para que os BRICS avancem geopoliticamente. Sim, por isso aqui na China a gente sempre fala que nós agora precisamos uma sabedoria política para ter um mecanismo inovador. Exatamente. Para procurar nova maneira de tomar a decisão entre novas potências. Mas, claro, o BRICS não pode copiar o modelo de Conselho de Segurança com 5 votos só. Claro, a gente precisa pensar qual é a melhor maneira para atrair mais integrantes nesse mecanismo do BRICS. Realmente, nós precisamos de uma sabedoria inovadora e vamos ter esperar o que vai anunciar nessa nova cúpula. A segunda pauta, com certeza, a desvalorização. A gente agora, como a Rússia está sancionado pelo mundo ocidental, a gente está pensando em como se escapar nessas eventuais sanções do sistema financeiro SWIFT, esse tipo de mecanismo. Por isso, e agora estamos vendo que, na verdade, o presidente do Brasil, Lula, e o Brasil próprio é um promotor muito ativo para promover esse processo de achar uma alternativa de dólar americano. É porque você pode nos explicar por que o Brasil é ativo? Bom, eu acho que o presidente Lula tem plena consciência, assim como muitos líderes mundiais, como Putin, como Xi Jinping, tem plena consciência de que o dólar é uma das principais armas da hegemonia e da imposição, né, da política econômica dos Estados Unidos sobre outros países. Então, é preciso criar alternativas por conta disso. Quer dizer, os Estados Unidos hoje, eles têm o poder, né, de congelar ativos, como fizeram com a Rússia, com a Venezuela, com o Irã, com o Afeganistão. Eles podem cancelar países do SWIFT, né, e impossibilitar transações internacionais ou dificultá-las. Então, acho que esse é o primeiro motivo que leva, né, inúmeros líderes mundiais a proclamarem a necessidade dessa, né, de criação de alternativas. Então, acho que isso é a primeira coisa. Agora, a desdolarização ela também é um processo complexo, né, que vai levar muitos anos. A gente não vai conseguir criar alternativas, substituição ao dólar nos próximos anos, mas ela vai ser feita em vários níveis distintos.
Eu acho que o primeiro você mencionou a questão do comércio, né? Esse é o mais imediato. Hoje, por exemplo, o Brasil e a China têm acordos para fazer comércio sem uso de dólar, mesma coisa a China com a Rússia, mesma coisa a Índia com a Rússia. Então isso já está sendo ampliado, essa possibilidade. E já há notícias, né? A presidenta Dilma Rousseff, por exemplo, do Banco dos BRICS, já também anunciou que isso vai ser uma das tônicas da cúpula, que os países vão criar mais incentivos para esse comércio sem uso de dólar. Agora, o comércio com moedas locais, como eles dizem, também tem seus limites. Eu acho que o caso da Índia e da Rússia, nesse momento, é um caso que aponta para essa complexidade, né? Desde o começo da guerra da Ucrânia, a Índia passou a comprar muito petróleo da Rússia, né? E eles estão fazendo comércio em rublos russos, em rúpias indianas. O problema é que agora a Rússia tem um superávit gigantesco de rúpias no seu banco central, porque a Rússia, enfim, a Índia compra muito petróleo da Rússia. Para vocês terem uma ideia, a Rússia tem hoje o equivalente, né, a 40 bilhões de dólares em rúpias, enquanto que a Índia tem cerca de 4 bilhões de dólares em rublos. Ou seja, há um desequilíbrio muito grande. Então a Rússia está preocupada com isso, porque ela não vai comprar tanta coisa da Índia com rúpias. Então acho que esse caso mostra que é preciso avançar para além do comércio em moedas locais. Talvez isso seja a tal da nova moeda de reserva, que a gente pode falar daqui a pouco. Mas isso também mostra a dificuldade, né, de dar esses passos em direção à desdolarização. Sim, e falando sobre este déficit entre comércio Rússia e Índia, eu me lembrei que você me compartilhou o exemplo da Argentina, que vai usar renminbi para pagar dívida à FMI. Isso também se revela uma preocupação do Brasil. O Brasil, como vizinho da Argentina, ele entende bem essa dificuldade para esses países em desenvolvimento pagar dívida das antigas mecanismos de financiamento, como FMI, como Banco Mundial. E por isso, acha que isso estimula que Lula desempenhe um papel tão ativo Com certeza. Primeiro que o Brasil, durante muitos anos, nós sofremos com esses problemas, né, de falta de divisas internacionais, de falta de dólar nas reservas internacionais. O Brasil, felizmente, nos últimos anos, conseguiu adquirir um superávit comercial gigantesco. O Brasil hoje tem em torno de 350 bilhões de dólares em reservas. Então, o Brasil não tem esse problema. Mas a Argentina está passando esse problema muito grave. Isso é ruim para o Brasil, porque a Argentina é o maior comprador de produtos industriais brasileiros. Então, a Argentina diminuiu muito a compra de produtos brasileiros, isso foi ruim para a economia brasileira. Agora, você trouxe um exemplo muito interessante, Isa, que é mais um exemplo de passos distintos que a gente vai precisar dar em relação à desdolarização, que é essa primeira vez na história, então, que o FMI vai receber dívida de um país pagas em renminbis, né? Eu acho que isso também, primeiro, mostra que a China está abrindo oportunidades para países do sul global, né, alternativas em relação ao dólar. Isso vai abrir precedente, provavelmente, para outros países tentarem fazer coisas semelhantes, mas isso também traz para a gente um outro desafio do BRICS, que é o seguinte: o BRICS tem um fundo chamado Acordo de Reserva Contingente. Esse acordo é um fundo de 100 bilhões de dólares que foi criado com o propósito de ser um fundo alternativo ao FMI. Porque isso que acontece, quer dizer, nas últimas décadas, volta e meia países têm esse problema. Ficam sem dólares nas suas reservas internacionais, precisam implorar para o FMI para ter 5 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares, mas o que o FMI faz? O FMI concede os empréstimos com condições. E essas condições, em geral, são o quê? São a imposição de medidas de austeridade nos países. Os países têm que vender estatais, têm que cortar orçamento social, de educação, de saúde, de previdência. E isso a gente viveu durante as últimas décadas, inclusive no Brasil a gente passou por isso. Isso é uma tragédia para as economias nacionais. E isso sempre foi um instrumento dos Estados Unidos e da Europa
da Europa para dominação dos países do sul global. Ora, esse fundo está parado, porque na verdade esse fundo foi criado para socorrer os países dos BRICS. Só que os 5 países dos BRICS não têm problemas de reserva internacional. Eles não vão precisar desse fundo. Ora, por que não expandir o acesso desse fundo a países como a Argentina, como Sri Lanka, como o Paquistão, como Gana, como Bangladesh, que nesse momento estão com esse problema e precisam implorar para o FMI. Então, o que o BRICS podia fazer? Na próxima vez que um país tiver problema, não liga para o FMI, liga para Dilma Rousseff, que ela resolve. E isso, claro, fazendo uma piada, mas isso seria um grande capital político para os BRICS. Mostrar que os BRICS podem construir uma alternativa ao FMI. Sim. Isso é uma das coisas que, na minha modesta opinião, está faltando essa ousadia nos BRICS, que é a possibilidade, então, de ser uma alternativa ao FMI. Sim, essa realidade faz com que esses países, em desenvolvimento, pensam em outra alternativa de financiamento. Isso poderia ser o Banco do BRICS. E eu também notei uma outra notícia muito interessante. Nesta cúpula, a Rússia quer compartilhar experiências deles sobre sanções americanas. Eles criam, porque com essa eles são os maiores especialistas do mundo em sanções agora, né? Infelizmente. Sim. Porque no início do conflito entre Rússia e Ucrânia, a Rússia sofreu estas sanções muito graves. Eles são retiradas do sistema SWIFT. A gente pensava que a Rússia pudesse encontrar uma caos financeiro, mas no final, com aquela ministra de bancos, o nome do Banco Central. Sim. Mas a Rússia conseguiu evitar aqueles caos com essas sanções. É muito interessante. A Rússia vai compartilhar essa experiência de um processo de desdolarização na Rússia, na Cuba. E como o Marco falou, realmente este processo de deslocalização não vai acontecer só numa noite. Por isso, agora existem 2 pontos para a gente observar quais avanços na Cuba do BRICS. Talvez o primeiro é que esses 5 países podem criar um outro sistema de liquidação, não SWIFT, porque a China própria tem um sistema de pagamento e liquidação, é CIPAS, CIPS, e a Rússia tem um próprio sistema. Seria um bom avanço para esses 5 países criar um outro, não é para substituir o SWIFT, mas mais uma vez ter uma outra alternativa. Claro. E o segundo ponto é que, como nós conversamos sobre este lastro de nova moeda, é impossível agora que 5 países criaram uma moeda comum, uma moeda conjunta do BRICS, mas agora 5 países podem dar o primeiro passo em pensar qual seria o melhor método para definir um lastro para uma moeda comum, seja ouro, seja petróleo, seja outros commodities. Por isso, a integração da Arábia Saudita e outros países do fundamental. Oriente Médio é muito fundamental. E você tem mais opinião sobre isso? Processo? Olha, eu acho que esse processo, acho que, se eu não me engano, quem trouxe essa pauta foi o presidente Vladimir Putin da Rússia. A gente viu que nos últimos meses o Lula tem falado muito nisso, tem insistido muito nessa tecla. Há experiências históricas, quer dizer, no FMI existe uma coisa que chama o direito especial de saque. Sim. Que na verdade é uma cesta. Exato, que não é exatamente, é uma cesta de moedas e que não acho que também para ficar claro para o espectador, não se está propondo a criação de uma nova moeda como o euro, por exemplo, né? Na verdade, essa moeda de reserva seria mais parecido com o direito especial de saque do FMI e com uma proposta do Keynes, do economista John Keynes, que é um dos grandes nomes da economia do século XX, que lá atrás, justamente pensando numa alternativa para que o dólar não se tornasse hegemônico,
ele propôs uma coisa chamada Bancor, que também é um mecanismo parecido, quer dizer, você não cria uma moeda, mas você cria uma espécie de um índice, né, um mecanismo para que os países troquem entre si sem precisar usar uma moeda específica. Então já há experiências históricas, há propostas já discutidas, a questão, claro, agora vai ser como é que isso vai ser implementado e tem impressão também que nesse momento os países dos BRICS, as lideranças também estão aguardando essa expansão, porque justamente a expansão, como você falou, quer dizer, se você tem a Arábia Saudita junto, né, se você tem a Indonésia, que é uma economia, são 280 milhões de pessoas, é uma economia que está crescendo, né, a índices altíssimos, claro que você vai aumentar a capacidade dos BRICS de propor uma alternativa como essa. Sim. Então pode ser que a gente, talvez na próxima cúpula na Rússia, né, os russos, que aliás são os mais empolgados com essa ideia, pode ser que a gente tenha talvez mais avanços. E por isso, tudo isso faz também a África do Sul seja muito ativo na preparação para esta cúpula. E, por exemplo, Ramaphosa, o presidente sul-africano Ramaphosa viajou até Moscou, claro, para participar daquele fórum Rússia-África, mas ele é realmente muito ativo para juntar todos os líderes nesta cúpula e enviou convite a 70 países para participar dessa cúpula, incluídas todas as nações da África do Sul. Por que Ramaphosa é tão ativo, trabalhar tanto para esta cúpula? Bom, acho que primeiro ele está cumprindo o papel dele de líder regional, né? Acho que os BRICS também, cada país dos BRICS, acho que tem que cumprir essa função de ser um líder na sua região, assim como o Brasil na América Latina, a Índia no sul da Ásia, né? A China hoje no mundo inteiro, né? A África do Sul está cumprindo esse papel. Segundo, eu acho que a África vive um momento muito especial, muito importante, né, geopoliticamente. É um momento em que muitos países começam a questionar de novo, fortemente, né, as suas relações com as potências ocidentais. Né? A gente está vendo isso acontecer agora nos países do Sahel, né, ali essa região que é embaixo do Saara. Nos últimos 3 anos, você teve já pelo menos 4 golpes militares, mas com apoio popular e com a forte carga anti-francesa, no caso, né? No caso específico de alguns países do Sahel, como Mali, Burkina Faso e agora o Niger. Então, acho que a África também, a gente tem visto, quer dizer, as movimentações tanto da Rússia quanto da China, né? Agora, você acabou de mencionar, a Rússia acabou de promover esse Fórum Rússia-África, a China tem o FOCAC, também já há muitos anos. Então, nitidamente, a África vai ser um espaço de disputa geopolítica nos próximos anos, porque é um continente estratégico do ponto de vista dos recursos minerais, dos recursos humanos, porque já é um continente com 1,4 bilhão de pessoas, e ao mesmo tempo, mais e mais lideranças africanas começam a olhar para as potências ocidentais com muitos questionamentos, né? E eu acho que isso está abrindo também espaço para que China, Rússia, BRICS, né, a própria Índia, também tenham um papel mais ativo nas suas relações políticas e econômicas. Só uma última coisa, não sei se você viu, tem uns vídeos circulando da reunião dos lideranças africanas com o Putin, né? E uma conversa muito interessante do presidente de Uganda, por exemplo, dizendo, olha, a gente está cansado de produzir só matéria-prima e exportar matéria-prima para os países ocidentais. Ele deu o exemplo do café, né? O café gera hoje 460 bilhões de dólares por ano. Quem mais ganha com café no mundo é a Alemanha, que não planta um pé de café. Ele fala, e nós na África ganhamos pouco mais de 2 bilhões de dólares. E ele fala, Putin, o senhor pode ajudar, a Rússia pode ajudar a gente a sair dessa armadilha? Então eu acho que esses debates estão sendo feitos no interior dos BRICS, né? E os BRICS, com essa possibilidade de expansão, passa a ser também um fórum onde esses debates estratégicos sobre desenvolvimento, industrialização, questão ambiental, vão ter um papel, os BRICS podem vir a ter um papel central nesses debates e nas soluções para esses desafios. Sim, realmente existe
uma armadilha capitalista, porque cada dia mais estamos cientes, cada dia mais que África, continente africano, de fato é rico em recursos. Mas agora quem está usando esses recursos para ter mais lucros são as empresas transnacionais ocidentais. Por isso, o BRICS, mais uma vez, serve como uma outra alternativa para esses países procurar uma outra saída para realizar o próprio desenvolvimento que a África merece. E por último, claro, é a questão sobre a parceria entre a China e o Brasil. Já mencionamos que Xi Jinping e Lula vão encontrar pela segunda vez este ano. Qual é a sua expectativa para a reunião deles? E também esses dois líderes vão fazer um discurso temático na cúpula, não é? E qual será o ponto de encontro de interesses do Brasil e China dentro do mecanismo do BRICS? Olha, acho que Brasil e China, como a gente viu na recente visita do presidente Lula à China, a Pequim, a Xangai, o Brasil tem muitos interesses em comum com a China, né? Eu acho que não só nos BRICS, mas na própria relação bilateral. E a gente também discutiu um pouco isso aqui na época, né? Quer dizer, o Brasil hoje tem uma relação comercial que não para de crescer, de bater recordes. O Brasil exportou mais de 150 bilhões de dólares, enfim, Brasil e China, né? Negociaram mais de 150 bilhões de dólares no ano passado. O Brasil tem um superávit muito grande com a China, que foi em torno de 40 bilhões há 2 anos atrás. Só que Brasil e China tem muito para avançar ainda, né? Eu acho que o Brasil e a China, do ponto de vista, por exemplo, da cooperação, da transferência de tecnologia, né? O Brasil tem uma necessidade muito grande agora de reindustrializar o país ou de fazer a neoindustrialização, como o governo tem dito, né? E a China, não há dúvida de que a China é o parceiro mais estratégico que o Brasil pode ter em termos financeiros, em termos de tecnologia e em termos, claro, comerciais. Então, acho que esse próximo encontro entre o presidente Lula e o presidente Xi certamente vão avançar em alguns acordos. E não há dúvida de que no interior dos BRICS, precisamos lembrar que no começo dos BRICS, Brasil e China eram os motores no começo dos BRICS, né? Foram os países que mais investiram do ponto de vista dos recursos, né, da diplomacia, e certamente vão ter um papel central nessa nova fase que se anuncia dos BRICS a partir dessa cúpula. Muito obrigada pela uma análise de Marco Fernandes sobre o BRICS. E neste momento, nesse horário, Xi Jinping e Lula devem já partir de Brasil e China para voar para a África do Sul. E vamos esperar quais notícias interessantes na cúpula do BRICS na África do Sul. E também Marco Fernandes tem muitos trabalhos, análises boas sobre assuntos internacionais. Acompanhe o trabalho dele e eu também vou trazer minhas perspectivas sobre assuntos internacionais. A gente aqui estamos na China, tentamos levar sempre uma outra perspectiva sobre os assuntos internacionais. Muito obrigada pela escuta.